nós, quando falamos de adoração, estamos falando da relação mais íntima que existe entre um ser humano e um Deus tão soberano como esse Deus. É a relação mais íntima, mais intensa, mais poderosa, mais legítima e mais amada por Deus, porque foi para isso que Deus criou o homem. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amado Senhor, Criador de todas as coisas, nós sujeitamo-nos diante da tua presença, sujeitamos a nossa sabedoria, o nosso entendimento, o nosso intelecto, as nossas emoções, as nossas vontades, sujeitamo-nos diante da tua palavra nesta noite, para que tu venhas de maneira poderosa ministrar a cada um de nós, e ninguém saia daqui nesta noite sem ter tido uma experiência profunda e verdadeira contigo, experiência de adoração genuína neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, sempre que nós lermos Apocalipse, nós sempre vamos nos achar de um livro de mistérios. Apocalipse é um livro escatológico, é um livro que proclama acontecimentos que nós iremos viver no arrebatamento, na vinda do Senhor Jesus. Mas ainda que ele seja escatológico, e quando eu falo que ele é escatológico, é que a palavra escatologia, ela significa estudo das últimas coisas, escatos logos, tratado das coisas que ainda vão acontecer. É uma disciplina da teologia sistemática. A gente estuda o arrebatamento da igreja, a vida do Senhor Jesus, a partir dessa disciplina chamada escatologia. Mas ainda que ele tenha esse olhar futurístico, ele não deixa de também ser didático no que diz respeito ao que nós vivemos hoje. Então, aqui está, de forma centralizada, a maneira mais perfeita que nós podemos imaginar a respeito de adoração. Nós já falamos muito de adoração aqui, já falamos na adoração na perspectiva do prostrar-se,
porque a palavra adoração no Velho Testamento é shashak, significa prostrar-se, significa render-se, ir ao chão. E no Novo Testamento, no grego, proskneo, que significa também a mesma coisa, ir para prostrar-se, para estar aos pés e beijar a mão do ser, os pés do ser adorado. Então, quando a gente pensa em adoração nesse sentido, nós vamos entender que a vida de adoração é uma vida de rendição, é uma vida de entrega constante, que não dá para a gente imaginar que o momento da adoração mais legítima e genuína é o momento que nós estamos aqui no domingo à noite, mas que a adoração ela não é o momento, mas ela é a nossa vida. E quando falamos de adoração congregacional, quando nós falamos da igreja enquanto seres que adoram ao Senhor, numa unidade de intenção, numa unidade de afeto, numa unidade de fé, olhando para aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós tomamos por base para a nossa prática de adoração, para o nosso culto e serviço de adoração, o que acontece nos céus. E a primeira coisa que a gente se depara com esse culto celestial é que tudo gira em torno do trono de Deus. Que nada do que acontece ali é motivado por qualquer agente externo. Que não há ali, naquele lugar, ou neste lugar a nós descrito de maneira tão suntuosa, tão grandiosa, não há neste lugar nenhum elemento extra Deus, extra trono, que possa provocar o que foi provocado nos seres viventes, nos 24 anciãos, nada. Aparecem figuras aqui extraordinárias, mas tudo está girando em torno do trono. Aparecem os 4 seres viventes, e a gente fica assim, mas o que é isso? Um tem cara de novilho, o outro aspecto é cara de águia, o outro aspecto é rosto como de homem, o outro aspecto é rosto como de um leão. O que é que significa, irmãos? Tudo isso aponta para aquele que é o Senhor dos Senhores, que é Jesus. Aponta para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus, Jesus é o Rei dos Reis, ele é o leão da tribo de Judá, ele é mostrado, o evangelho de Mateus é proclamado para o povo judeu, apresentando o rei que viria, o Messias que viria. Então, o aspecto de leão é o aspecto de Jesus sendo revelado no livro de Mateus como o leão da tribo de Judá, como descendência de Davi. O homem, o rosto de homem é o evangelho de Lucas, que apresenta para os gregos o homem perfeito. Quando você lê o livro de Lucas, você vai ler um livro cheio de parábolas, muito comum na filosofia da época. Então, quando se apresenta Jesus, está se apresentando ali o homem perfeito, e ali ele é o filho do homem. Já em Marcos, você vai encontrar Jesus sendo apresentado como servo, porque ele não tem nem genealogia. O livro de Marcos não tem genealogia, porque um servo não tinha genealogia e nem tinha condições de pagar ninguém para construir para ele uma genealogia. Jesus então é apresentado no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, para os romanos, porque os romanos não podiam admitir um rei que viria contra o Império Romano. Então, de maneira muito inteligente, Jesus é apresentado como servo, na figura ali dos 4 seres viventes, é o rosto de novilho, é o rosto como de boi. E o evangelho de João é o evangelho do verbo que se fez carne, é Jesus como águia. O evangelho de João é o evangelho mais metafísico de todos, mais poderoso de todos, porque apresenta Jesus como Deus. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é apresentado aí, o Evangelho de João é para a igreja, apresenta Jesus como Deus. Então até os 4 seres viventes estão ali representando como Jesus é apresentado. Os 24 anciãos, se diz na escatologia, na teologia, que seriam as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos de Jesus. Mas nada disso é importante, porque tem alguém sentado no trono. E todos eles, permitam a expressão ultra mega power moderna, todos eles estão pagando para ele. Estão pagando para ele. Porque aquele que está sentado no trono, toda figura de linguagem que é usada ali, já nos deixa espantados. Não há na compreensão do ser humano nada que possa ser comparado a Deus. Então, para que nós tenhamos um pouco de noção, de entendimento do que seja aquela figura que está sentada no trono, se usa ali de algumas figuras de linguagem, de zoomorfismo, de antropomorfismo, de antropopatismo. São figuras de linguagem usadas para descrever Deus. Mas ele é como um mar de vidro. Seus pés são como latão reluzentes. Ele é espantoso. Ele é como esmeralda. Ele é como rubi. Ele é como joias preciosas. Ele está sentado no trono. E a Joel me estava lembrando de uma ministração. Quando eu imagino a adoração, eu não posso imaginar a adoração a partir das músicas que nós cantamos. Que a adoração não tem a ver com nada que é externo. Que tudo que é externo são apenas elementos que contribuem para a gente adorar aquele que está sentado no trono. E eu lembro que a gente pode imaginar como foi o primeiro dia de adoração dos anjos. Você pode imaginar como foi o primeiro dia de adoração dos anjos? Você sabe que só existem 3 seres, que são seres incriados, que são seres eternos, que não foram criados, que não foram formados, que não têm substância primeva, porque ele é absoluto e eterno. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas da Trindade que não foram criadas. Eles existem pelo século dos séculos, não há começo nem fim. Mas todas as outras criaturas, inclusive os anjos, foram criados pelo Senhor. E eu fico imaginando Deus criando os anjos. E ele então, eu não sei como foi, seria muita pretensão da minha parte dizer como foi a criação. A gente poderia imaginar na era da tecnologia que ele pega lá o seu computador celestial, faz um aqui, depois copia e cola. Mas seria muito fraco, porque Deus é soberano. O certo é que ele cria todas as categorias de anjos. Ele cria os anjos, ele cria os arcanjos, ele cria os querubins e ele cria os serafins. Arcanjo significa chefe dos anjos. Arque significa chefe, aquele que está acima. Arcanjos, assim como arquissinagogos, chefe da sinagoga. E ele vai criando. Assim como ele fez o homem, lembra como ele fez o homem do pó da terra e formou? E o que foi que ele fez? Ele soprou em suas narinas. Ele cria os anjos. E eu posso imaginar o ambiente celestial cheio daquelas figuras, sem vida, sem nada, estão só ali aquele exército infinito de anjos, arcanjos, querubins, aqueles que estão ali na frente, e ele cria todos.
e todos aparecem. Imagino estarem de olhos fechados. E olha, amados, imagina quando você pega uma criança que você diz, olha, feche os olhos que você vai ganhar um presente. Aquele presente tão sonhado. E você põe a mão e você diz, agora olha. Tem criança que só faz assim, ó. Não é? Mas tem algumas crianças que rodam, que pulam. Eu não sei qual foi a pretensão de Deus, mas uma coisa eu sei. Os anjos todos criados, e o Pai de todos os anjos, o Rei do universo está ali à frente. E eu não sei se com estalar de dedos, porque nem sei se dedos ele tem, porque ele é espírito, não sabemos nem como ele é, mas no antropomorfismo ele faria isso. Então ele estala os dedos, e aquele barulho, se os anjos têm asas, como a Bíblia fala, aquele barulho de asas. E todos abrem os olhos simultaneamente, e a única coisa que eles veem é o Senhor assentado no trono. E só o que eles souberam dizer foi: Santo, 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 Santo. Não havia nenhuma placa sinalizadora dizendo, digam santo, santo, para aquele que está ali. Foi só o deparar-se com Deus. Foi só o enxergar o Criador. Foi só ver o Rei que estava sentado no alto e sublime trono. Não precisou ninguém dizer, olha, assim que vocês abrirem os olhos, ninguém abre o olho agora, atenção. Assim que vocês abrirem os olhos, tem uma figura lá no central, no trono. Quando vocês abrirem os olhos, vocês têm que dizer, não, não precisou. Porque a adoração, ela é resposta à presença de Deus, queridos. Adoração não é por causa da música que se canta. A música que se canta que é uma resposta de adoração a Deus. Não é ela que me faz adorar, o que me faz adorar é a consciência de que aquele que está sentado no alto e sublime trono está presente em nosso meio. E aí, para que a gente tivesse essa compreensão aqui nesta noite, João é levado num arrebatamento para enxergar esta cena da adoração celestial. Há um trono, 24 anciãos, seres viventes, todos os anjos, e a canção dos céus é essa: Ele é santo, aquele que vive, que reina para todo sempre, o Criador de todas as coisas. É Ele e somente Ele que pode produzir verdadeira adoração. Nenhum ministro de louvor vindo dos Estados Unidos, lá da Hillsong, tem condições de produzir adoração. Nem a Ana Paula Valadão tem condições de produzir adoração. A única coisa, eu estou dizendo coisa por não achar, o único ser, a única forma de acontecer adoração legítima é quando Deus se revela para o seu povo. Você pode entrar na igreja, aqui no templo, e ninguém está tocando ou cantando, e você se sentar ali e de repente você ser
tomado por uma consciência tão poderosa de que Deus está presente no lugar, e você vai dizer: Senhor, quão terrível é este lugar, tu estás aqui. Pode ser no meio da rua, pode ser lá no seu quarto, na cozinha, fazendo a sua comida, lavando a sua louça, pode ser acordando de madrugada e tendo a sensação de que alguém tocou no teu ombro e alguém disse: Ei, rapaz, sou eu, teu pai. Pode ser enxergando uma pequena flor no caminho e você enxergar como se o próprio Deus estivesse pegando aquela flor e dizendo para você: meu filho, é para você. É como você, ao pegar a água para beber num dia de sede, e você se dessedentar com aquela água entrando ali em você, e você perceber: meu filho, eu fiz a água para matar a tua sede, para te hidratar. Mas isso só pode acontecer, queridos, quando nós desenvolvemos um relacionamento com o trono de Deus. Sabe por que a igreja está tão fria ultimamente? Quando eu digo igreja, eu estou dizendo a igreja evangélica no país. Porque a igreja está indo para o celeiro e não para o trono. A igreja está atrás do celeiro, está atrás da prosperidade, está atrás da cura, está atrás do emprego, está atrás do pastor que abençoa, que faz aparecer dente de ouro, que faz emagrecer, que faz engordar, que faz ficar mais alto. Ainda não vi um, ainda não encontrei um por aí pelo caminho. Porque quando a igreja voltar a ter um relacionamento com o trono de Deus, essas bobagens que são ditas por aí, que você tem que colocar Deus na parede, como é que você vai colocar aquele que está sentado no alto e sublime trono na parede? Quando a igreja voltar a se relacionar com o trono de Deus, ela não será altiva, ela não encherá o peito achando que ela é melhor do que os outros. Quando a igreja voltar a se relacionar com o trono de Deus, esses pastores bandidos que estão aí enganando a igreja vão ser depostos ao chão, que estão extorquindo o dinheiro da igreja, que estão posando de celebridades internacionais, vão ao chão, vão sair da frente, porque quando o Rei dos Reis estiver reinando sobre a igreja, qualquer outra luz será ofuscada e só a sua luz brilhará. Quando a igreja voltar a se relacionar com o trono de Deus, ela voltará a ser uma igreja adoradora. Quando ela voltar a se relacionar com o trono de Deus, ela vai ser uma igreja temente, uma igreja santa, uma igreja viva. Não vai ser clubinho de celebridades gospel. Quando ela voltar a se relacionar com o trono, ela estará se relacionando com a glória densa de Deus. Quando ela voltar a se relacionar com o trono de Deus, ela vai tirar os olhos de todas as outras coisas que são acessórios e vão olhar para aquele que é a haste central do candelabro, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Para que a nossa adoração seja genuína, o nosso cristianismo seja autêntico e verdadeiro, nós precisamos voltar para o trono de Deus. E aí, queridos, quando nós voltamos para o trono de Deus, nós não temos mais outra coisa a fazer senão dizer: Santo, 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 Santo,
Santo, Santo.